Vamos ler o texto da palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue de Jesus nos protege de todo o mal. Quando nós vemos o texto que foi lido aqui esta noite, precisamos entender algumas coisas que aconteciam no Antigo Egito, onde Israel estava cativa, estava escrava, por mais de 400 anos clamando, e este foi um dos primeiros silêncios de Deus, podemos colocar assim, porque foram mais de 4 séculos aonde Israel estava no cativeiro, aguardando que Deus levantasse um libertador. E quando olhamos a história de Moisés, a história de Israel, nós ficamos um tanto admirados, perplexos, pela grandiosidade e a magnitude e o poder que foi dispensado dos céus para aquele servo e diante de Faraó e diante do povo de Israel, mostrando maravilhas, porque aquelas 10 pragas que foram enviadas ao Egito, assim como todos os poderosos feitos realizados ao longo da trajetória do povo de Israel até a terra prometida, passando pelo deserto, todos esses poderosos feitos, eles são quase que indescritíveis em detalhes de tão grandes que eles foram. Tão grandes que eles foram. Não havia forma alguma de Israel ser liberta do cativeiro do Egito. Não havia, a não ser pelo poder de Deus. Se existem 2 situações muito graves para um ser humano, é a prisão e a escravidão. Além de, claro, uma situação da saúde, que nenhum de nós gostaria de passar, de ficar doente, ficar de cama, nenhum de nós gosta de passar por isso. Mas existem outras 2 situações muito graves, e a primeira é a escravidão e a outra é a prisão. O homem que está preso e o homem que está escravo, pouca coisa ele pode fazer, mesmo tendo saúde. E aqui havia um povo que estava escravo por mais de 400 anos, debaixo de um jugo que era um dos maiores impérios naqueles dias, que era o Império Egípcio. E a palavra de Deus nos mostra que Faraó os escravizava com um jugo pesado. Começou a cada vez ficar mais pesado para eles, e eles começaram a clamar a Deus constantemente para que Deus levantasse um libertador. Agora eu lhes faço a pergunta: como um povo que está debaixo de um jugo, que está escravo, sem exército, sem treinamento militar, sem armas, vai conseguir vencer um império? É impossível. É impossível. Assim como muitas vezes nós olhamos nossos problemas e achamos que eles são impossíveis de resolver, porque nós olhamos para as coisas que estão nas nossas mãos. E nós pensamos, bem, isso aqui eu poderia resolver por dinheiro se eu tivesse um pouco mais de dinheiro. Ou se eu poderia resolver essa situação se eu tivesse isto ou mais aquilo de condição, então eu conseguiria resolver esta situação. Mas há situações que mesmo se você tivesse algum recurso financeiro, ou mesmo que você tivesse algum conhecimento, alguma técnica, algum status social, ainda assim não conseguiria resolver. Há muitas pessoas que nesse momento em que estou pregando e que você está aqui me ouvindo, estão num leito de hospital. E elas estão num país que é o melhor país do mundo, eu creio assim. E Deus tem nos dado esse país para vivermos aqui. E devemos louvar o Senhor sempre, todos os dias. Porque é um privilégio que Deus tem nos dado. Mas há pessoas que estão no leito, neste momento em que estou pregando, elas têm dinheiro, elas estão no maior país do mundo, mas não há recursos da medicina para livrá-las daquela enfermidade. Elas estão sentenciadas à morte. Israel estava presa de tal maneira que não podia se libertar. E Deus ouve o clamor do seu povo,
Preste bem atenção. Deus sempre vai ouvir o clamor do seu povo. As tuas orações, elas não vagam no espaço vazio, não entram num lugar escuro e ficam simplesmente ali esquecidas. Não, todo clamor que é feito pelo homem, pela mulher, por todo aquele que realmente ama Cristo, ele sobe até os céus e fica diante de Deus. E chegará um momento que Deus vai atingir e atender aquele pedido. Israel estava clamando e Deus então levanta um libertador. E esse libertador foi Moisés. Deus o chama, com 80 anos de idade. Você se acha muito velho hoje? Oh Deus, oh Deus. Pois Deus chama pessoas de avançada idade também. Teve alguém que disse, meu Deus, mas é assim que Deus faz. Ele faz aquilo que nós não imaginamos que alguém poderia fazer. Glória a Deus. Ele deu filho a um homem com 99 anos de idade. E alguns estudiosos da Bíblia, e eu procuro sempre estar estudando a palavra de Deus, alguns teólogos dizem que Deus rejuvenesceu Abraão por dentro, assim como fez com Sara. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue entender uma coisa dessas? Os homens correm hoje, para tudo que é lado, é cirurgia plástica disso, é remédio para aquilo, para não envelhecer, e é tratamento de beleza, isso e aquilo, está tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, sempre procurando melhorar a aparência. Por que não vai na presença de Deus? Ele rejuvenesce você se for necessário. Agora tem pessoas que não conseguem entender estas coisas. Mas Deus tem o poder para fazer qualquer coisa. Eu sempre preguei e ensinei e já vi muitos outros também falarem a mesma coisa, que quando for no dia do grande juízo do trono branco, as pessoas, as ímpias, elas serão chamadas ao juízo, a palavra de Deus nos diz. E eu sempre preguei e ensinei, acreditando que aquela seria a melhor forma, e talvez não esteja errado, mas eu creio que o Espírito de Deus me permitiu ver de uma outra forma. Eu sempre ensinei que haveria, como nós temos aqui, um telão. E então esse telão bem grande estaria aparecendo diante daquelas pessoas. E então toda a vida daquela pessoa iria ser mostrada diante daquela tela, a fim de que todas as suas obras, seus pensamentos pudessem ser julgados naquele dia. Mas a palavra de Deus me ensinou uma outra coisa, que todas as coisas estão ao seu dispor, ou seja, todas as coisas estão ao dispor de Deus, e isso inclui o passado, o presente e o futuro. Deus não vai se tornar mais velho amanhã, e tampouco ele irá ter algum problema em administrar o tempo como nós imaginamos, porque o dia de amanhã ele já escreveu, assim como ele já sabe o dia de ontem o que aconteceu. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe. Ele sabe todas as coisas em detalhes. Eu fico às vezes pasmo com alguns pregadores, alguns cantores que dizem o seguinte: faça uma coisa para chamar a atenção de Deus, para surpreender a Deus. Isso é impossível. Você não pode surpreender a Deus, você não pode chamar a atenção de Deus, porque Deus é Deus, Ele já sabe todas as coisas. A única coisa que você pode fazer é se entregar ao Senhor por completo. Aí Ele então irá te usar com poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Moisés se entregou nas mãos do Senhor e Deus o usou poderosamente. Foi um dos maiores profetas, até hoje pelos judeus ele é tido como um dos maiores profetas que já houve em Israel. Moisés. Deus o levanta. E depois, quando vem a 10ª praga, vem tantas pragas uma atrás da outra, para fazer a pressão com que aquele povo saísse do Egito, mas Deus estava endurecendo o coração do faraó. Deixe-me repetir isso aqui. Nós muitas vezes achamos que o diabo é que faz todas as coisas, mas muitas coisas que o diabo faz é só a mando de Deus.
e porque Deus também permite quando Ele argumenta. Preste bem atenção. O diabo pode fazer muita coisa, ele faz realmente muita coisa para aqueles que estão perdidos lá fora, mas somente se Deus permitir. Se você estiver clamando a Deus por uma vida, ainda que esta esteja perdida lá no mundo, mas se você estiver levando essa vida em oração, Deus vai pesar a tua oração antes de permitir Satanás fazer algo com ela. Pode ter certeza disso. Lutero disse: o diabo é o diabo de Deus. Como dissesse, ele é apenas um servo. Deus não tem um arqui-inimigo. E agora falando uma linguagem bem jovem aqui, porque estamos na época dos super-heróis, né? Dos Homem-Aranha, né? Do Superman, e é Homem de Ferro, e é Homem disso, é Homem daquilo. Eu gosto é do Homem da Galileia. Aquele não falha. Esses outros bota uma criptonita aqui, fica fraco da teia ali, só dá problema. Agora Jesus, esse nunca perdeu uma batalha, aleluia, e ele nunca perde uma guerra. Aonde ele entra, ele vence. Aonde ele está, a vitória. Aonde você se encontra com ele, a sua vida é mudada. Tudo muda onde Jesus se encontra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Deus disse a Moisés para sacrificar um cordeiro, era um tipo de Jesus, e derramar aquele sangue, então passar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte iria cruzar. Era a última praga, era a 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos. Deus iria ferir aquela terra com morte naquela noite. E não haveria um único primogênito que sairia vivo naquela noite, se não estivesse dentro das portas, cujos umbrais estavam marcados com sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Um tipo do sangue de Jesus que nos protege de todo mal. Sabe por que você ainda está aqui hoje? Porque você está debaixo do sangue de Jesus. Nós estamos vivos aqui hoje. Eu sou testemunha do que Deus já fez na minha vida. Eu já era para estar morto há mais de 20 anos atrás. Eu tive um acidente de carro em 6 de março de 1990, aonde o policial federal que me socorreu era um senhor veterano. Ele disse para mim: filho, eu só tiro cadáveres daí de baixo. Você foi o primeiro que saiu com vida. Eu despenquei daquele carro num desfiladeiro na Serra das Antas, no Rio Grande do Sul. Ali deveria ter, não sei, 150, 200 metros, talvez 300 metros, era rio lá embaixo de rochas, e Deus providenciou 2 árvores para segurar o carro em cima daquelas árvores. Era um dia de chuva, e eu tive de subir com um braço só, porque esse meu braço ficou dolorido por causa do cinto de segurança. E subindo aquela grama íngreme, 45 metros, eu sei pela distância porque foi medido a distância que estava o carro em relação à estrada. E ali Deus me livrou. E Deus livra você. Se eu desse oportunidade aqui, o pastor também dessa igreja desse oportunidade, eu tenho certeza que muitos aqui se levantariam e contariam histórias de qual Deus livrou-os da morte. Foi um assalto, foi um roubo, foi um acidente, foi uma enfermidade, mas hoje você está aqui porque está revestido pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, porque quando ouvir o sangue, eu passarei por vós, porque é o sangue de Jesus que nos protege de todo mal. Segundo, o sangue de Jesus é que nos purifica. 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus,
É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu sei que alguns aqui trabalham com limpeza. Eu sei que conhecem produtos muito fortes. E aqui na América existem produtos muito fortes. Existem alguns Clorox, existem alguns produtos realmente fortes que até o cheiro faz com que você lacrimeje. E você tem de sair do ambiente, então você passa aquilo e fica tudo muito limpinho, fica muito cheiroso e fica tudo brilhando. Mas eu quero lhes dizer que não existe Clorox neste mundo que pode limpar a mancha do pecado que há na alma do ser humano. Não existe detergente neste mundo que pode fazer isso. Não existe nenhum produto químico neste mundo que pode fazer isso. Mas a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue vertido lá na cruz do Calvário, esse sim nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Nós precisamos entender o que é e por que o sangue. No Antigo Testamento nos fala a respeito do tabernáculo. Alguns dias atrás eu estive ali na cidade de Lancaster, conhecendo então o tabernáculo que ali existe, junto aos Hamish, junto aos Menonitas. E estava ouvindo aquele palestrante, aquele professor, ensinando algumas coisas sobre o tabernáculo. E eu estava me recordando de algumas aulas que pela misericórdia de Deus, Deus me deu a oportunidade de ensinar, de ministrar em nosso curso teológico a respeito do tabernáculo. Muitos de vocês não imaginam o que acontecia naqueles dias, mas era algo muito doloroso, era algo muito difícil, era algo terrível. E a história registra, e alguns matemáticos chegam a uma estimativa que mais de 1 bilhão, eu não disse 1 milhão, mais de 1 bilhão de cordeiros foram mortos nos sacrifícios judaicos. Pense nisso. Eles traziam então o animal, o povo trazia o animal tinha que ser perfeito. Ele não podia ter uma mancha, ele não podia ter um osso quebrado, ele não podia ter defeito algum, ele tinha de ser perfeito, porque era um símbolo do Messias vindouro e tinha de ser perfeito. Então ele trazia ao sacerdote, e o sacerdote o examinava no átrio do pátio ali do tabernáculo. E via se aquele animal não tinha nenhum defeito, examinava suas orelhas, examinava o seu pelo, examinava as suas patas, ele examinava ele todo para ver se realmente ele estava 100% perfeito. E então, uma vez que era aceito aquele animal como uma oferta de remissão pelo pecado, o pecador ele então era orientado a colocar a mão sobre o animal, a fim de que o seu pecado passasse para aquele animal. Então, aquele animal, ele era sentenciado à morte, ao sacrifício, para que houvesse o derramamento de sangue. Porque a vida está no sangue. Era o preço que precisava ser pago para que você e eu voltássemos a viver. A palavra de Deus nos diz que todos nós estávamos mortos. Éramos como filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor, nos resgatou em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós estávamos mortos. O ser humano, quando peca, ele morre. Há uma linha que é rompida do seu relacionamento com Deus. E a diferença entre o crente pecar e o pecador, alguém do mundo pecar. Há diferença. O pecador, ele peca e constantemente está pecando e muitas vezes não tem consciência dos seus pecados. E você quer ver uma coisa? Você pergunta a alguém que já foi um assassino. E eu vi esses tempos uma entrevista de alguém lá no Brasil, um assassino, confesso, em que o repórter perguntou para ele quantas pessoas ele já tinha matado. Ele disse: eu nem me lembro mais quantas eu matei. Mas como você não se lembra, você não pesa nada na tua consciência. Ele disse: bem, a primeira e a segunda sim, mas depois a terceira já foi ficando um hábito. E o pecado é assim, o primeiro gole, o segundo gole impacta
depois vira um hábito, então você se torna um bêbado. A primeira picada, a segunda impacta, depois você se torna um viciado em drogas. E você vai descendo cada vez mais como um tobogã e indo para o inferno, se afastando cada vez mais de Deus. E o pecado faz com que o ser humano fique cada vez mais longe de Deus na sua morte espiritual. E há sim diferença entre o crente pecar e o mundano pecar. Porque o crente, quando ele peca, ele já sente que a sua linha de comunhão com Deus foi cortada. Na mesma hora. Parece que acende uma luz vermelha dentro de nós, dizendo: espera aí, tem algo errado. Então você precisa dar um passo atrás, voltar e dizer: Jesus, me perdoa, eu errei. Eu tive um pensamento ruim, eu falei uma coisa errada, eu procedi de uma forma que eu não pensei direito, eu pequei. E quando você clama a Deus e pede perdão, aquela linha novamente de comunhão é restabelecida. E a paz, como diz Paulo, que excede a todo entendimento, ela volta a reinar no teu coração. E é por isso que tem crentes muitas vezes que não têm paz. Tem crentes que não têm paz. Eu tenho irmãos aqui que são veteranos no Evangelho. Sabem disso? Há crentes que não têm paz. E há crentes que vivem triste. Porque Deus manda a tristeza sim. Deus nos manda a tristeza para que haja arrependimento. Deus nos tira a paz para que você busque a sua presença. É a forma de Deus agir conosco. É a forma de Deus agir conosco. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quantas vezes Deus nos fala a respeito, usando a sua palavra, usando alguém. Ainda hoje eu ouvi o testemunho de uma pessoa, um irmão, que disse: pastor Jefferson, eu estava andando pela rua, então veio alguém e me entregou um recado de Deus, e outro dia eu estou andando e outra pessoa me entregou um recado de Deus. Deus usa ainda os seus filhos. Aleluia. Isso não é uma coisa só do livro de Atos, não. O mesmo Deus do livro de Atos é também o Deus dos nossos dias. Ele continua usando a sua igreja, Ele usa eu, usa você, usa qualquer um, como, quando e onde Ele quer. Basta estarmos dispostos a Deus nos usar. Basta deixarmos com que Deus nos use. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser uma pessoa, uma mulher usada por Deus, um jovem usado por Deus, um homem usado por Deus? Basta que você busque a presença de Deus e diga: Jesus, eu quero ser útil para ti, me usa na tua obra, me usa para entregar uma mensagem, me usa para orar por um enfermo, me usa para expulsar o demônio de endemoniado, me usa para fazer a tua obra como tu quiseres. Esta cidade, a cidade de Filadélfia, está cheia de demônios por aí. Tem demônios por toda parte. Você muitas vezes vê o demônio quase na face das pessoas. Porque há pessoas que estão perturbadas, têm recursos, mas vivem no inferno. Tem muitas coisas que você gostaria de ter, mas elas vivem no inferno. Elas estão precisando de alguém que seja usado por Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O sangue de Jesus é que nos traz a vitória. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O teu sofrimento por amor ao Evangelho não é esquecido. Preste bem atenção. Outro dia ainda estava vendo um vídeo de William Tyndale, este homem que no século XIV, século XV, entregou a sua vida para traduzir a palavra de Deus do grego para o inglês. Ele lutou contra uma igreja formal, uma igreja má, uma igreja onde estava com os seus ensinos distorcidos, para que hoje pudéssemos ter a palavra de Deus em nossas mãos. Muitos
vão passar a vida e nunca vão ouvir a respeito da sua vida, da vida de William Tyndale. No entanto, este jovem, ele pagou o preço com a sua própria vida, sendo queimado em praça pública, porque ele disse: eu estou ensinando a palavra de Deus, e eu não vejo que o povo lá fora não possa ficar longe de conhecer as Sagradas Escrituras. A igreja naqueles dias entendia que só o clero, só quem podia usar do púlpito é que tinha que entender a palavra de Deus, e que o povo em geral não poderia ter acesso à Bíblia. Mas William Tyndale, assim como Lutero, se levantaram e disseram: não, nós vamos traduzir, nós vamos lutar, nós vamos deixar com que a palavra de Deus seja popularizada. Há um preço que é pago. Há um preço que é pago. Hoje nós temos a Bíblia em português, temos a Bíblia em espanhol, temos a Bíblia em tudo, quase todos os idiomas da face da terra. Temos muitas traduções, mas teve um preço lá atrás de alguém para que isso acontecesse. E Deus salva estas pessoas para usá-las, para fazer a diferença. Deus faz com que muitas vezes uma pessoa que você diz: não, esse aí não serve para mais nada, esse aí já foi descartado, até a família descartou, os amigos descartou, é quase um trapo, não serve para nada. Mas Deus pega aquele que não é, e o que não serve parece para nada, e o levanta, o limpa, o purifica, o redime, o salva, o transforma, o torna uma nova criatura em Cristo Jesus, lhe dá dons, lhe dá talentos, e ele começa a usá-lo na sua obra poderosamente. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quantos de nós aqui um dia estávamos assim, longe de Deus? Vocês se lembram do dia que vocês foram salvos? Lembram do dia que vocês foram salvos? Alguns talvez aqui eram mulherengos, outros mentirosos, outros ladrões, ou profanos, obscenos, maus, perdidos, enganados, mas um dia ouviram a mensagem do Evangelho. Jesus bateu a porta do teu coração, Ele chamou por você, e se você disse: sim, eu te quero, Senhor, eu vou te seguir com todas as minhas forças, não importa o que o diabo faça, não importa se pai e mãe vão aceitar ou não, eu vou te obedecer, porque eu quero ir até o céu contigo. Jesus transforma você. Jesus transforma você. Parece que existe um evangelho hoje patético, que parece que é só uma troca de roupa. Muitas pessoas já não acreditam, muitos pregadores já não acreditam que Jesus realmente pode transformar uma vida. Mas eu prego o evangelho antigo, a velha história do amor de Deus, onde Jesus muda, transforma o bêbado em uma pessoa livre da bebida, transforma uma prostituta livre da prostituição, transforma o drogado livre das drogas, transforma qualquer um. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quando era pequeno, nós frequentávamos uma igreja. Esses dias a minha mãe estava aqui, ela veio até no culto aqui de uma sexta-feira, alguns dias atrás. E nós frequentávamos uma igreja, era uma igreja simples, uma igreja do interior, uma igreja de um bairro, uma cidade pequena. E aquela igreja dava tanto glória a Deus e aleluia, que de longe as pessoas, os vizinhos, conheciam a igreja como glória a Deus e aleluia, porque era glória a Deus e aleluia o tempo todo. O povo não queria nem saber se alguém iria rir, se alguém não iria rir, o que ia acontecer ou não, e a glória de Deus se manifestava. A glória de Deus se manifestava. Vidas entravam bêbadas, saíam, deixavam a garrafa, deixavam o cigarro, e Deus transformando, e Deus libertando, e assim que a obra de Deus avança. A Bíblia diz, e é Jesus falando: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Há um nome que nós usamos, há um nome que é poderoso, há um nome que liberta, há um nome que cura, há um nome que transforma, há um nome que levanta, há um nome que sara, há um nome que renova, há um nome que batiza, há um nome que restaura, há um nome que pode fazer todas as coisas, porque em meu nome,
A igreja não é levantada no nome de um homem. A igreja não é levantada no nome de uma convenção. Uma igreja não deve ser levantada em nome de uma denominação. Mas a igreja de Jesus Cristo tem que ser levantada no nome dele, porque ali até mesmo as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é minha igreja, diz Jesus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Não só o sangue de Jesus nos traz também a vitória, mas nós temos o perdão através do sangue de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O sangue de Jesus, ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Existem 3 palavras no grego, e eu creio que já devo ter falado aqui a respeito disso, mas é bom falar novamente porque há outras pessoas aqui esta noite, e é bom que guardem isso. Existem 3 palavras para redenção no grego. A primeira é agorazo, e que quer dizer você comprar alguém no mercado de escravos. Todos nós, antes de Cristo se encontrar conosco, éramos escravos. Estávamos presos. Quando às vezes olho algumas pessoas, meu ministério, Deus já me permitiu, já prego há quase 40 anos, para vocês terem uma ideia. E já vi muitas coisas acontecerem, mas muitas vezes quando vi à frente algumas pessoas, enquanto elas estavam vindo, eu via escravidão nas suas faces. Queriam se libertar das correntes, mas não podiam com as suas forças. Queriam ter vida, mas isso parecia só um sonho impossível. Você está aqui, meu irmão, minha irmã, e tem esse privilégio de estar na casa de Deus, mas foi um preço que foi pago para que isso acontecesse. Há muitas vidas lá fora que estão clamando no silêncio da noite, no alto da madrugada, por libertação. Elas olham para a garrafa e dizem: eu não quero beber, mas acabam tomando o próximo gole. Eu não quero tomar essas drogas, mas acabam se drogando mais uma vez. Eu não quero me prostituir, mas acabam na prostituição mais outra vez. Estão presas. Agorazo é a primeira palavra, que quer dizer comprar no mercado um escravo. Nós fomos comprados por Jesus pelo seu precioso sangue. Não foi com ouro que nos comprou Jesus. Não foi com a moeda deste mundo. Não foi com o metal precioso deste mundo. Mas foi pelo precioso sangue. Porque tinha de ser pago um preço equivalente para que houvesse redenção. Quando você vai a algum lugar para comprar algo, e você tem de dar um dinheiro equivalente ao valor daquela mercadoria. Se você vai comprar um automóvel e aquele automóvel diz que é $10.000, você tem de dispor dos $10.000 para então levar aquele automóvel. Tem de ser sempre pago algo equivalente. E o que é interessante é que quando olhamos na palavra de Deus o preço que foi pago por Cristo, nada neste mundo poderia ser pago. Nada poderia usar como pagamento, nem o ouro, nem a prata, nem os diamantes, nem mesmo que fosse o mundo todo, poderia pagar o preço pela redenção da alma do homem. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós olhamos esse texto, pensamos que apenas os seres humanos não, a natureza até hoje clama. A Bíblia nos mostra isso, que a natureza clama pela redenção, clama pelo dia em que haverá o milênio, em que o pecado será afastado, em que não haverá morte como nós conhecemos nos dias de hoje, não haverá doentes. Será um período onde haverá paz sobre a face da terra.
Toda a natureza foi afetada por causa do pecado, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. A segunda palavra quer dizer exagorazo, quer dizer sido comprado do mercado de escravos, ou seja, você não poderia mais ser vendido novamente, porque na primeira situação você era comprado no mercado de escravos, mas você continuava então como escravo e poderia ser devolvido pelo seu senhor para o mercado de escravos. Na segunda situação, exagorazo, ele está dizendo compra do mercado de escravos, dizendo ele não pode voltar para o mercado de escravos novamente, esse é apenas o meu escravo. O meu escravo. Paulo disse, eu sou um escravo do Senhor Jesus. Ele se referindo a isso, ele dizia, eu sou aquele que tem o furo na orelha, feito na sovela, junto à porta. Ficava então um furo junto ao umbral da porta. Quando o Senhor comprava aquele homem e o tirava do mercado dos escravos, ele então fazia um furo na orelha junto ao umbral da sua porta, e aquele furo que estava no umbral da porta comparava com o furo que havia na orelha, dizendo que aquele escravo pertencia àquele senhor. E a terceira palavra é lutro. Lutro, que quer dizer quando é pago o preço total, quando é dada a redenção, quando é dada a carta de alforria, como a princesa Isabel fez no tempo da libertação dos escravos no Brasil, aonde foi dada a carta de alforria, aonde os escravos, de um momento para o outro, estavam livres. Nós não fomos comprados por qualquer coisa, e nem tampouco o Senhor nos quer como escravos, mas as escravos que se fazem escravos porque amam ao seu Senhor. Paulo disse, eu sou um escravo não porque ele está me colocando como escravo, mas porque eu quero servi-lo com todas as minhas forças. E quando você conhece o Senhor, quando realmente você conhece o Senhor, quando de fato você tem um vislumbre de quem Ele é, nada mais neste mundo tem um brilho que signifique valor para você. O ouro pode vir, mas não tem significado. A prata pode vir, mas não tem a mesma aparência. O dinheiro pode vir, mas parece que não tem mais o mesmo brilho, porque você conheceu aquele que vive pelos séculos dos séculos e que a Ele pertence toda a glória, honra e louvor para todos sempre. Temos sido justificados através do seu sangue, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Também somos santificados através do sangue, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Temos paz através do sangue, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse contigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus é que nos traz a paz. Jesus é que nos traz a paz. Sabe por que muitos dependem da bebida? Você pode julgar um bêbado achando é uma pessoa bêbada, um homem, uma mulher deplorável, é alguém que está perdido das ideias, alguém fraco da cabeça. Você pode julgar o que quiser dessa pessoa, mas só Deus sabe, somente Deus sabe o que se passa naquele coração. Há muitos que se entregam à bebida depois de uma grande desilusão. É uma perda de um ente querido, é uma enfermidade que veio para alguém que amava muito. São negócios que se perderam, são coisas que abateram tão profundamente aquela pessoa, e ela não encontrou uma outra alternativa senão se atirar na bebida. Outros, buscando prazer, se atiram nas drogas, porque não tem mais paz dentro do seu coração.
Há jovens que estão correndo de um lado para o outro, e há homens e mulheres correndo de um lugar para o outro, tentando encontrar um minuto de paz no seu coração infeliz. Mas em Jesus existe paz. Há um velho hino que diz: existe paz em meio à tempestade. Existe paz ainda que o mundo todo esteja em tribulação. Ainda que haja grandes tormentas, existe paz sim nos braços de Jesus. Existe paz. Há paz no meio da tempestade. Você sabe quando parece que tudo está dando errado na tua vida? Você já passou por isso? Talvez esteja pregando aqui esta noite para alguém que esteja assim. Parece que todas as coisas estão dando errado. Você fazia um projeto, aquilo caiu por terra. Você tinha um sonho, também foi desfeito. Você ligou para esse e pensava que ele iria te ajudar, não te ajudou. O outro fechou as... Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz efêmera. Nesse momento você está em paz, porque está com dinheiro no bolso, tem dinheiro no banco, e você está com saúde, e os filhos estão bem, a família está bem, só tem notícia boa, então está tudo em paz. Mas eu quero ver quando as coisas vão mal, quando o dinheiro acaba, quando está todo mundo atrás de você, quando as coisas estão batendo a sua porta, quando tudo parece dar errado. Aí então é que você precisa ter paz em Deus. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou correndo porque o relógio não para. Fomos comprados pelo sangue, cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E fomos lavados pelo sangue, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de nossos pecados. E por último, só pelo sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando você peca, você corta a sua linha com Deus, mas quando você se arrepende, você volta a ter a comunhão com o Senhor. E então, neste momento, você pode entrar com ousadia, em tempo oportuno, até o trono da graça e clamar a Deus. O véu foi rasgado. O véu do antigo tabernáculo, que duas juntas de bois não podiam rasgá-lo. Precisavam mais que 2 juntas de bois para poder rasgar aquele véu que havia no templo em Jerusalém. Mas a palavra de Deus nos diz que ele rasgou sozinho, de alto a baixo, quando Jesus disse: está consumado. Está consumado. O preço foi pago. O preço de um cordeiro inocente. O preço de um cordeiro inocente. O preço de uma vida inocente. O preço do Filho de Deus. Há um velho hino que diz: eram 3 cruzes que se ergueram no Monte Calvário no dia da crucificação. Chegara a hora de pagar a dívida do pecado, e a morte era o único meio. O martelo nas mãos de um soldado batia o som da redenção. E daquelas mãos que curaram os doentes, o sangue começou a jorrar. E as cadeias profanas do pecado foram desfeitas por aquele sangue. E aqueles pregos enferrujados sacudiram os portões do inferno e abriram a fonte carmesim. E a todos que ouvem o chamado deste evangelho, aguardando a libertação, a verdade permanece e nunca, nunca vai mudar. O sangue ainda liberta os homens. Não há mais maldição no Gólgota, como houve naquele dia quando ele morreu. E já se foi a multidão que parada estava ali, e viu quando ele foi crucificado. 2000 anos se passaram desde aquele dia no Calvário.
mas o sangue que jorrou do Filho de Deus, ainda hoje, liberta o pecador. Glórias a Deus, aleluia. Ainda hoje, o sangue de Jesus liberta o pecador. Jesus é maravilhoso. Você é livre pelo sangue. Você é protegido pelo sangue, você é purificado pelo sangue, você é limpo pelo sangue, você tem a vitória pelo sangue, você é justificado pelo sangue, você alcança a cura pelo sangue de Jesus. Tudo veio por causa da cruz de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por favor. Glória seja dada ao nome do Senhor. É um privilégio esta noite estarmos ceando como vamos cear dentro de alguns minutos. Mas ao tomar este cálice, lembre-se que foi e é a representação da vida de Cristo, da vida de Jesus. O sangue verteu naquela cruz para que você pudesse ter comunhão com Ele hoje. Sim, o cálice continua sendo um cálice, o suco de uva continua sendo um suco de uva, mas a presença do Senhor aqui caracteriza isto como a ceia, porque Ele está ceando conosco. Posso orar com a igreja? Curva a cabeça e feche teus olhos. Pai, eu ministrei a Tua palavra conforme Tu tens me orientado, Senhor. E eu sei que falaste com vidas aqui. Eu sei, ó Deus, porque o Teu Espírito está testificando dentro de mim. Eu sei, Senhor, que ao descer aquelas escadas e sair pela porta da frente, há vidas aqui que serão modificadas, ó Deus, mudadas por completo. Ó Deus, eu te peço no Teu nome, no nome de Jesus, o Teu Filho, continua operando sobre cada vida e cada coração aqui. Traz vitória, meu Deus, àqueles que estão precisando, que estão debaixo de um jugo pesado. Aqueles, meu Deus, que estão com uma enfermidade, traz a cura nesta noite. Aqueles, meu Deus, que não sabem o que fazer, dá-lhes a direção. Tu sabes, meu Deus, a necessidade do Teu povo. Tu conheces os seus corações. Tu sabes, ó Deus, o assentar e o levantar, o ir e o vir. Tu conheces tudo, Senhor, que passa em nossas mentes e nossos corações. Sabes tudo de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos cada vez mais o preço que foi pago lá naquela cruz. Aleluia! E agradecermos a Ti, Senhor, constantemente. Te louvarmos, meu Deus, porque uma rude cruz se erigiu. E deram um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Sim, ó Senhor, que nós possamos cantar como diz o velho coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Desperta isso no coração dos Teus filhos. Traz, meu Deus, um desejo de ganhar almas para o Teu reino. Pai, não deixa-os parados. Mostra, Senhor Deus, que o mesmo sangue que os libertou, os purificou, os lavou, protege e lhes dá vitória. Que este sangue precisa ser mostrado aos povos e às nações. Precisam ser mostrados àquelas pessoas que estão aqui, sejam eles chineses, sejam eles turcos, sejam eles indianos, sejam eles de onde forem. Que o Teu nome, meu Deus, venha ser glorificado através das vidas dos Teus filhos que proclamam a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. E a Ti, ó Deus, seja toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém e amém.